Fala comigo, tropa! E aí, estão gostando das dicas, das análises que estamos fazendo aqui no nosso canal? A gente abriu esse canal tem pouco tempo, a gente está no mundo das apostas tem um tempo maior, a gente começou aqui a compartilhar com vocês o conteúdo das dicas, dos palpites. Futuramente estaremos também disponibilizando algumas estratégias que nós usamos, alguns métodos de entradas que nós temos feito, tem dado lucro, tem tido uma boa assertividade, e no futuro a gente vai estar começando a compartilhar, além das dicas e dos palpites, também algumas dicas de estratégias para poder lucrar nas apostas esportivas. Muito feliz e satisfeito de ter você aqui no canal, mas sem mais delongas, vamos embora para os jogos. A gente separou aqui para esse sábado, dia 7 de janeiro, nesse sábado. Não dá para comentar sobre os 6 palpites que a gente fez para o dia da sexta-feira, porque a gente está gravando esse vídeo no meio da tarde, ainda da sexta-feira, mas o Marmelody já vai ali colocando 2-0, deixando a gente feliz, né? Tava pagando 1.5 quando a gente entrou, então foi bacana, a gente está feliz. Daqui a pouco tem o Benfica, daqui a pouco tem o Manchester, e a gente vai para cima mesmo. Então vamos lá, quero falar aqui com vocês do sábado, dia 7. Primeira coisa, pessoal, são muitos jogos, então não dá para você sair fazendo tudo, isso aqui não é bingo. Você tem que escolher os seus jogos que você tem mais confiança para poder fazer as suas entradas. É você que tem que valorizar o seu dinheiro. Quanto mais jogos, parece que você aumenta o volume e aí tem mais chance de acertar. Negativo. Quanto mais jogos, você pode se perder ali nas suas análises e não ter um resultado tão bom no final do dia. A gente começa aqui pelo Sydney. Eu gosto do Sydney FC, lá na Austrália, campeonato feminino. Tanto o Sydney aqui, ó, contra o Newcastle, lá da Austrália. A gente tem o Sydney muito forte no campeonato, são 2 times fortes que a gente vai estar trabalhando aqui. Hoje a gente vai pegar o Sydney FC e vamos também estar com o Wester, que ocupa aqui a 3ª posição. Você pode observar aqui que o Wester, que a gente também marcou aqui, ó, ele vem aí de uma invencibilidade de 5 jogos. A gente vai trabalhar esses 2 jogos aqui, ó, 1h da manhã. Sydney contra o Newcastle e o Wester contra o Wellington Phoenix. Esses 2 jogos para você fazer a sua entrada. Se você quiser fazer uma duplinha, você vai estar dormindo e vai estar ganhando dinheiro. A minha entrada nesses jogos vai ser uma dupla entre o Sydney e o Wester, ambos no match odds, para resultado final, para vitória dos 2 times. É uma boa entrada. A gente ainda, deixa eu olhar aqui, ó, o Wester, o Sydney vai com 1,29 e o Wester vai com 1,14. O Wester seria bom uma entrada ainda no primeiro tempo. O futebol feminino, a gente observa que muitos jogos são decididos ainda no primeiro tempo. Então, se você quiser colocar o Wester aqui no primeiro tempo, ele joga em casa, e o Sydney você deixa pro jogo todo. Faz essa duplinha, você vai encontrar aí, eu simulei agora há pouco, 1.7, 1.7,5. Eu acho que vale muito a pena. Na continuidade disso aí, 5h da manhã, ainda na Austrália, o Melbourne City, do grupo City, a 1,57, enfrentando o Wester. Vou mostrar para você aqui, ó, a classificação no campeonato. O Melbourne vem de 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, fazendo aí 19 gols, tomando 7 gols. Tem uma defesa razoavelmente sólida. Vai enfrentar o fraco Wester, que em 10 jogos teve apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, sofrendo 19 gols. Então, meu amigo, é para cima do Wester aí, às 5h45 da manhã, é a nossa aposta no Melbourne City, ok? Às 9h30 da manhã, o Pyramids ele enfrenta o El Mahala. Você vai observar aqui, ó, que depois do Al-Ahly e do Zamalek, o Pyramids ele divide aqui, ele está na 4ª posição, mas com o mesmo número de vitórias do Futuri. O Al-Ahly, Zamalek e o Pyramids são os 3 principais times ali do Egito,
E a gente tem feito entradas recorrentes nesses times e eles têm dado greens bacanas. Se você observar aqui, ó, o Pirâmides ele perdeu o último jogo, mas perdeu para o Al-Ahly, o que é algo muito normal de acontecer. Mas antes disso, ele vinha bem no campeonato, mais vitórias do que derrotas. Uma dica para esse jogo, são poucos gols. Se você quiser fazer uma entrada em menos 3,5 gols, é uma boa entrada para você poder estar fazendo. Os times do Egito, a gente tem observado, é 1-0, 1-1, 2-1, 3 gols no máximo, 4 gols. A gente não tem uma incidência de 4 gols no Campeonato Egito. Se você quiser ir ao Al-Ahly, se você quiser ir Pirâmides, menos de 3,5, acaba sendo uma excelente entrada para você estar realizando aí às 9h30 da manhã. Continuando aqui, pessoal, ó, a gente vai encontrar a Série A italiana, Fiorentina contra Sassuolo, Juventus e Udinese, Monza e Inter. O que acontece aqui, pessoal? O campeonato da Série A italiana ele está retornando agora, né, desse período aí de Copa do Mundo, e a gente vai buscar a recuperação da Fiorentina, que vai enfrentar o Sassuolo. A entrada no match odds para resultado final, ela é muito arriscada. A gente tem a Fiorentina pagando 1,73. Eu não aconselho essa entrada. Por quê? Porque o campeonato está voltando agora, os times ainda estão se organizando, a Fiorentina não vem tão bem, tá certo que são 8 jogos sem derrotas e o Sassuolo vem numa péssima fase de 4 derrotas. Mas o que eu queria destacar aqui, ó, é que esses times são bons para gols. Você vê que a Fiorentina venceu o primeiro tempo nos últimos 4 dos últimos 5 jogos. E a gente também teve o 2,5 de forma bastante recorrente. Aqui, ó, mais de 2,5 nos últimos 5 dos 6 jogos. Então, assim, e ambas marcam, os dois também ambas marcam aqui nos últimos 6 jogos. 6 ambas marcam. Então, assim, fica a dica para você em gols nesse primeiro jogo das 11 horas. Já a Juventus contra a Udinese, a Juventus deu um green para a gente no último jogo, vou mostrar aqui para vocês. Foi bem no finalzinho, a Juventus ela sacramentou uma vitória para a gente, mas não foi nada fácil. Aqui, ó, contra o Cremonese, esse gol ele saiu, olha lá, ó, no finalzinho do jogo. A gente teve essa vitória aqui, a gente já estava aqui triste, chateado. Finalzinho, a Juventus, ela conseguiu o gol. Eu acredito que a gente vai ter mais facilidade nesse jogo dessa sexta-feira. Então, vamos aí de vitória da Juventus, pagando, quero ver quanto está pagando, 1,75. 1,75 vale sim a vitória da Juventus sobre a Udinese, que não vem bem no campeonato. A Udinese vem na 8ª colocação com 16 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Ela perde pouco, mas empata muito. A gente tem a Juventus que em 16 jogos ganhou 10, empatou 4 e perdeu apenas 2. Uma defesa muito sólida da Juventus, que fez 25 gols e tomou apenas 7. É muito forte ali a defesa da Juventus. Poucos gols no jogo, 1,5, 2,5 no máximo. É o que você pode esperar aí do jogo da Juventus. Ela sofre pouquíssimos gols. Então uma vitória de 1-0, de 2-0 é o esperado. Aqui que vem o massacre, ó. Monza contra a Inter. A Inter de Milão, ela vem forte demais. A gente está numa expectativa muito grande numa recuperação da Inter de Milão nesse campeonato, ocupando nesse momento a 4ª colocação no campeonato com 16 jogos, 11 vitórias, não empatou ainda, tem 5 derrotas, fez 35 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo. Diferente da Juventus, que sofre pouquíssimos gols. Olha aqui, em 16 jogos a Inter tomou 22 gols. Então ela faz muito gol e sofre também uma boa quantidade de gols. Mas aqui contra a Monza a gente não espera essa quantidade de gols, né? A gente espera que a Juventus ganhe até com alguma tranquilidade. Monza, 16 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas.
perde bastante, subiu agora, né, para a primeira divisão, ainda está se encontrando, até tem um certo investimento ali, mas a expectativa é que a Inter, que precisa ganhar esse jogo, vá para cima e confirme essa vitória. Deixei marcado aqui, mas num dia com muitos jogos, eu no seu lugar teria um pouco de cuidado. Copa da França, Olympique de Marseille jogando aqui, Olympique de Lyon, Mônaco, mas a gente deve tomar cuidado com esses jogos, porque Copa é sempre Copa é mais complicado. Sendo um sábado, vai para o campeonato. As ligas, os times jogam com mais interesse, se dedicam mais, e aí o dia que não tem liga, vai na Copa, mas o dia que tem liga, você pode estar deixando a Copa de lado. Ao meio-dia, o poderoso Celtic enfrenta o Kilmarnock. A gente tem aqui, ó, o Celtic liderando o campeonato de uma forma massacrante. São 20 jogos, 18 vitórias, um empate, uma derrota, fazendo nada mais, nada menos, meus amigos, do que 63 gols e sofrendo 17. É vitória do Celtic. A gente não pode esperar uma odd alta, mas a gente pode esperar uma vitória no primeiro tempo a 1,36. É o que todo mundo espera. Espera também um jogo de mais de 2,5 gols. Também é uma boa aposta. Ao 12h30 nós temos o poderosíssimo Real Madrid enfrentando o Villarreal. Classificação, Real Madrid segundo lugar, mesma pontuação do Barcelona, precisa vencer, precisa pegar a liderança. Daqui a pouco começa a Champions League, tem que dividir o time, dividir a atenção. É momento do Real Madrid partir para cima do Villarreal, que é um bom time, mas que não atravessa uma boa fase. Olhando aqui as partidas, nós temos aqui o Real Madrid, que não perde para o Villarreal há 9 jogos, só que nos últimos 9 jogos teve 7 ambas marcam, então tem uma expectativa boa aí de ambas marcam para esse jogo. Villarreal jogando em casa, mas é contra o poderoso Real Madrid. Os últimos jogos foi lá no ano passado, a gente teve aí um 0-0, tem 2 0-0 aqui, tomar cuidado com isso, né? O Villarreal consegue segurar bastante. Não acho que esse é o momento do Villarreal. O Villarreal já teve no momento melhor. Hoje é Real Madrid. Real Madrid que no último jogo 1-0, poupou a equipe todinha na Copa do Rei, que eu falei agora há pouco sobre Copa. Mas aqui, ó, na volta do campeonato, 2 vitórias contra o Valladolid, time fraco, contra o Cádiz, também time fraco. Chegou a hora do Real Madrid enfrentar uma equipe mais forte e está mostrando o seu valor. Por outro lado, a gente tem a equipe do Villarreal, que na Copa do Rei, eu até peguei essa vitória aqui, eu peguei a virada, deixa eu ver se foi isso mesmo. Eu tenho para mim que eu peguei a virada nesse jogo, exatamente, olha aqui, ó. Primeiro tempo, tomou um gol, segundo tempo, meteu 5 gols, o Villarreal, que não é bobo nem nada, mas contra o poderoso Real Madrid, eu vou de vitória do Real Madrid, sem medo, para cima. Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv são os 2 times de Israel que nós trabalhamos, são os 2 que têm uma hegemonia muito forte. Maccabi Haifa nesse momento na liderança, Maccabi Tel Aviv correndo atrás, desesperado para poder alcançar. Os 2 sempre brigam, e amanhã a gente tem o Maccabi Tel Aviv em casa e a gente vai para cima dessa vitória também. A gente tem aqui, ó, um dado interessante: 11 jogos sem perder do Maccabi Tel Aviv, é uma boa sequência e a gente vai estar apostando nisso aí. Último jogo, o Maccabi ganhou de 3-1, né? Então a gente está acreditando nessa vitória 12h30 do Maccabi Tel Aviv. Outra Copa aqui, ó, Newcastle contra o Sheffield da segunda divisão, e temos também o Liverpool. Esses 2 jogos a gente deixa para você, para sua análise, para o seu critério. Newcastle vem muito bem, é uma equipe que fez um investimento muito alto. Ela sabe que ganhar a Premier League não é fácil e precisa de um título para justificar o investimento. Não vai dar bobeira.
a 1,50. Eu acredito muito na vitória do Newcastle contra o Sheffield nesse jogo aqui, ok? Mostrar para vocês aqui partidas. Esse time não é bobo, mas é um time inferior, pessoal. 25 vitórias, 9 jogos sem perder, né? Mas aqui, ó, Newcastle, 17 jogos sem perder, 4 jogos sem sofrer gols. Frente a frente, eles se enfrentaram em outras divisões, não dá para considerar direito, né? Mas vamos para cima, vamos acreditar que em 2017 eles se enfrentaram, foi vitória do Sheffield, isso foi antes da grana entrar lá no Newcastle. 5h30 da tarde, o Porto, poderoso Porto. Porto, pessoal, em Portugal, eu vou te contar. É massacre atrás de massacre, olha lá, ó. Vitória no primeiro tempo pagando 1,91. Eu acredito nessa vitória. São 11 jogos sem perder. São dos últimos 9 jogos, 7 jogos teve o 2,5. Nos últimos 10 jogos, 9 foi o primeiro a marcar. Então, assim, é vitória no primeiro tempo. Venceu o primeiro tempo dos 8 dos últimos 10 jogos. Então, não tenho o que dizer. É nisso aí que a gente vai. Pessoal, vai passando de novo. Passa devagarzinho os jogos, as dicas que a gente deu. São muitos jogos, eu escolhi aqui os que eu tenho mais confiança para a gente estar fazendo. E aí você faz também a sua análise junto com a nossa. E eu tenho certeza que vai ser um dia de muito green para a gente, tá certo? Lembrando que nosso campeonato, ele vai estar vindo aí no dia 21, o Campeonato Capixaba começa, 21 de janeiro. A gente está estudando, está fazendo as análises, vamos estar colocando aqui para você boas entradas do Capixabão, Campeonato Capixaba. Eu quero que você colhe junto com a gente aqui, para a gente estar com alto nível de assertividade, considerando que as casas de aposta conhecem pouco, né, do futebol capixaba. A gente está aqui acompanhando as notícias. Eu tive até a oportunidade de visitar um treinamento aí, né? Sou professor de educação física. A gente teve a oportunidade de visitar um treinamento aí de um dos clubes. A gente está acompanhando também alguns amistosos para tentar trazer para você aqui a melhor análise possível. Então vamos junto. Segue aí, ajuda esse canal a crescer, deixa o like, deixa o comentário. A gente está feliz com o resultado do canal. O canal já está crescendo, tá bacana. Coloquei aqui, ó. Tá bacana, o canal tá crescendo. A gente vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente acabou de lançar o canal aí. A gente tem aí 250 visualizações em um vídeo. Tem vídeo até com mais visualizações aqui. A gente fica feliz que é o resultado, né, de um trabalho que a gente tá realizando aqui com vocês. Isso deixa a gente bastante feliz. Aqui são as duas casas de aposta que eu trabalho, Betfair e Bet365. Para fazer as duplinhas, Bet365. Para fazer o trade, fazer as entradas, é a Betfair. Beleza, pessoal? Forte abraço. Não esquece, ajuda o canal, deixa o like. Tamo junto, muita fé. Bora para cima. Lembrando que apostas esportivas é um investimento em renda variável. Você ganha e perde. Tem green, tem red. Ninguém fica rico da noite para o dia. Quem mostra só green, mentira. A gente tem green e tem red. 2 dias seguidos, perdemos dinheiro aí nos Amalek, mas ganhamos em todas as outras. Beleza, é assim. Mais acertos do que erros. É assim que se faz o crescimento da banca, ok? Abração, fiquem com Deus e até lá!